Hare Krishna, então bom dia a todos, queridos devotos, devotas, por favor, aceitem nossas reverências. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yashodanandanam Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Então, dando continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam, aqui em Vrajadama estamos no canto 9 do capítulo 18, intitulado Rei Jayati recupera sua juventude. Então hoje vamos ler os dois últimos versos desse capítulo, então a partir do verso 50 e o verso número 51. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então o verso é o seguinte: Tammevaridi Vinyasya Vasudevam Guhashayam Narayanam Manyam Sham Nirasiyayajat Prabhum. Então repitam palavra por palavra. Tameva, Tameva, a ele apenas.
a Ele apenas. Vriddhi, dentro do coração. Dentro do coração. Viryasya, Pondo. Vasudevam, Senhor Vasudeva. Senhor Vasudeva. Guha Ashayam, que existe nos corações de todos. Que existe nos corações de todos. Narayanam, que é Narayana. Que é Narayana. Ou uma expansão de Narayana. Ou uma expansão de Narayana. Aniyamsham, invisível aos olhos materiais. Invisível aos olhos materiais. Embora exista em toda parte. Embora exista em toda parte. Nirashihi, Yayati, sem quaisquer desejos materiais. sem quaisquer desejos materiais. Ayajat, adorou. Prabhum, o Senhor Supremo. O Senhor Supremo. Então vamos para a tradução, com as traduções e os significados que foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte: sem desejos materiais, Maharaja Jayati adorou o Senhor Supremo, que está situado nos corações de todos como Narayana, e é invisível aos olhos materiais, embora exista em toda parte. O Prabhupada apenas escreve aqui duas linhas do seu significado. O rei Ayati, embora externamente parecesse gostar muito do gozo material, no íntimo, ele pensava em tornar-se servo eterno do Senhor. Então vamos ler o verso 51, para terminarmos esse capítulo. O verso 51 é o seguinte: embora fosse o rei de todo o mundo e ocupasse sua mente e seus 5 sentidos em gozar de posses materiais por 1000 anos, Maharaja Ayati não conseguiu ficar satisfeito. Repitam, por favor. Embora fosse o rei de todo o mundo, embora fosse o rei de todo o mundo, e ocupasse sua mente e seus 5 sentidos, e ocupasse sua mente e seus 5 sentidos em gozar de posses materiais, em gozar de posses materiais por 1000 anos, por 1000 anos, Maharaja Jayati Maharaja Jayati não conseguiu ficar satisfeito. não conseguiu ficar satisfeito. Então vamos para o significado. Yadindriya, sentidos impuros, podem ser purificados se a pessoa ocupa os sentidos e a mente em consciência de Krishna. Sarvabhadi vinimuktam tatparatmena nirmalam. A pessoa deve livrar-se de todas as designações. Quando alguém se identifica com o mundo material, seus sentidos são impuros. Quando ele alcança percepção espiritual, identifica-se como servo do Senhor. Seus sentidos purificam-se de imediato. Ocupar os sentidos purificados em adorar o Senhor chama-se Bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Talvez alguém desfrute com sentidos por muitos milhares de anos. Porém, enquanto não purificar os sentidos, não conseguirá ser feliz. Tira Prabhupada aqui. Então, nesse ponto, encerro se significarmos Bhakti-vedanta do 9º canto, 18º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Rei Jayati recupera sua juventude. Oma Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Swapadam Kikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Praswami Nitinarani
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Padaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vanchakalpataruddhisya Kripa Sindhu Jayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui é um último verso desse capítulo, né? E é um final muito interessante desse capítulo, porque a gente viu que o rei Jayati, ele pede aos seus filhos para recuperar sua juventude. Bom, vou contextualizar aqui a história para vocês. Então, o rei Jayati, ele é amaldiçoado por Shukracharya pelo fato de ele ter tido filhos com a inimiga de sua filha, né, chamada Devayani. Então, Devayani, ela teve uma briga com Sharmishta, que é a filha de Vrishaparva. Né? E Sharmishta era muito irritada, era meio agressiva, né? E, por sua vez, Devayani era muito orgulhosa, muito vaidosa de ser filha de Shukracharya. Então, em dado momento, elas estavam juntas com as amigas, tomando banho no Ghat, estavam nuas, e elas viram a aproximação do Sr. Shiva. Então, elas ficaram envergonhadas. Então, todas correram para se vestir. E, então, Sharmishta, ela se equivocou e vestiu a roupa da Devayani. Então, Devayani ficou muito irritada com isso, né? Porque, imagine só, a filha de um kshatriya vestindo as roupas de uma filha de Brahmana. Então, ela, muito vaidosa, ficou muito irritada e começou a blasfemar, né? A criticar o ato de Sharmishta, que ela fez tudo aquilo sem querer, não foi de propósito, né? Então, ela falou palavras muito ásperas, né? E rebaixou, né, a posição de Sharmishta, e Sharmishta não gostou disso, ficou muito irritada, filha de Kshatriya, né? E aí tirou a roupa, entregou a roupa para Devayani e empurrou Devayani dentro de um poço. E ela ficou lá, jogada lá no poço. E nesse momento, o rei Jayati se aproximou para tomar água e viu Devayani dentro lá do poço. Então deu a mão para uma forma de gentileza, né, de ajudá-la e tudo. Então, nesse momento, né, pelo fato de ele ter presenciado toda aquela cena, ela nua ali, e pegou na mão de Devayani, então ela disse: bom, agora você vai ser meu esposo, né? Então ele teve que se casar com ela, se casou com ela. E então Shukracharya toma conhecimento de tudo o que aconteceu, porque a sua filha, né, Devayani, fala para Shukracharya. Então Shukracharya vai tomar satisfação, né? Vai querer saber, né, o que aconteceu e tudo, e se aproxima do rei, e o rei estava junto com sua filha. Então ele já sabia que ia ser amaldiçoado por Shukracharya. Então ele se antecipa, então se aproxima, encontra Shukracharya no meio do caminho, já presta reverências e tudo, pede desculpa. Então Shukracharya desculpa e tal, e pergunta para a filha: o que é que você deseja? Então a Devayani fala: eu quero que Sharmishta se torne minha escrava, se torne minha serva. Era a punição, mentalidade um pouco estranha. Então, Sharmishta não teve outra alternativa. O pai, ela falou: olha, você tem que se tornar escrava de Devayani, porque senão Shukracharya vai amaldiçoar
ele vai nos amaldiçoar, então é melhor você se tornar serva do que... Então, tudo bem, então Shukracharya permitiu depois disso, permitiu que o rei Jayati se casasse com sua filha Devayani. Só que ele falou para o rei Jayati: olha, você vai estar aqui com minha filha, vai estar com muitas outras servas, inclusive a Charmista, e eu não quero que você toque em Charmista, porque era muito comum os reis, muitas servas, era comum eles terem relacionamento íntimo com essas servas. E ele não queria, em virtude da filha, que a Charmista tivesse qualquer tipo de contato com o esposo de sua filha. Mas, certo dia, Devayani teve um filho e Charmista ficou muito invejosa do fato de ela ter imagina, a sua inimiga. Teve um filho e ela não tinha nenhum filho. Então ela articulou que eu quero ter um filho com o rei. Porque aí eu vou ficar por cima. Então ela se aproximou, no momento certo, se aproximou então o rei Jayati falou: olha, eu queria ter um filho com você. E na cultura védica, assim, quando uma mulher se aproxima adequadamente de um rei, no momento certo, para ter um filho, é dito que é religioso e ele tem que atender o pedido. Isso faz parte da cultura védica. Porém, ele utilizou esse artifício, ou essa permissão, para, na verdade, gozar seus sentidos, porque ele tinha essa propensão. Então, depois que ele teve 3 filhos com essa Charmista. E então, quando Devayani soube que ele teve filhos com a sua arqui-inimiga, então ela foi falar com o seu pai, Shukracharya. Então o rei Jayati já ficou assim, ciente de que iria ser amaldiçoado. Então, quando Shukracharya soube disso, então ele ficou muito irado, então amaldiçoou o rei Jayati de que ele perdesse sua juventude naquele momento, ficasse velho e inválido. E aí isso aconteceu, eles tinham esses poderes todos, então o rei Jayati ficou velho e inválido. E então ele pediu uma bênção a Shukracharya. Então, ele argumentou com o Shukracharya: olha, eu sou esposo de sua filha, se eu ficar velho e inválido, a sua filha não vai poder desfrutar comigo, Ele vai ficar sem poder satisfazer seus desejos luxuriosos. Então, por favor, me dê uma bênção, Então ele falou: tudo bem, então eu vou dar uma bênção de que você pode trocar a sua juventude com outra, trocar a sua velhice pela juventude de outra pessoa. Então, dessa forma, ele se aproximou dos filhos, ele tinha vários filhos, E o rei Yadu, que o rei Yadu deu origem à dinastia Yadu de Krishna. Por isso que nós estamos lendo todas essas histórias, porque agora vamos entrar no capítulo 10, no canto 10, que vai falar sobre Krishna, o aparecimento de Krishna. Então está se falando todas essas dinastias que sucedem o aparecimento de Krishna, o rei Yadu. Aí o rei Yadu falou: olha, eu não posso, porque eu quero purificar a minha vida, então eu primeiro preciso desfrutar de minha juventude para que na velhice eu não renuncie de forma artificial. Então eu quero gozar os meus sentidos agora de uma forma religiosa, de uma forma autorizada, para que quando for tomar sannyasi, a minha mente não fique querendo desfrutar. E então o rei Jayati, então ele concorda,
procura os outros filhos não aceitam, mas por fim o rei puro, que era o mais jovem, era o caçula, então ele aceita trocar a sua juventude pela velhice do pai. Então o rei Yayati fica jovem novamente, e ele vai administrar todo o seu reinado e desfrutar dos seus sentidos e assim por diante. E aqui a gente vê o último verso, que é muito interessante. E Prabhupada comentou no verso anterior que, apesar de todo o desfrute do rei Yayati, ele tem, assim, no fundo do coração, o seu desejo de se purificar, de se libertar da existência material. Porque todas essas pessoas, todos esses grandes reis, eles nasceram dentro dessa cultura onde eles ouviam constantemente sobre a meta última da vida, né? Então não eram pessoas desinformadas, eram pessoas cultas, eram pessoas preparadas para administrar e para cuidar de todos os tipos de cidadãos, inclusive os brahmanas. Então eram pessoas muito, assim, conhecedores das Escrituras. Então, no fundo, apesar de sua paixão, né, apesar de sua posição como rei, eles entendiam o valor da autorrealização. Né? E, inclusive, na cultura védica, é tradicional que um rei, em determinado momento, ele entrega todo o seu reinado ao seu filho mais velho, e aí ele vai para a floresta, né, buscar a liberação, buscar a autorrealização. Então isso é praxe, isso é tradição mesmo. Né? Então eles têm tudo isso. Então, apesar de toda a vida de desfrute dele, no fundo ele queria a autorrealização. E ele, como a gente viu nos versos anteriores, ele conciliava essa vida de desfrute com práticas religiosas, realização de sacrifícios, dos rituais, caridade, toda, né? Então, ele tinha esse equilíbrio entre a vida material. Né? Então, assim, por um lado, nós temos que ser muito conscientes de nossa condição atual, né? E saber como conciliar nossa condição atual, né, com a prática da autorrealização. Porque, por exemplo, na Bhagavad Gita, Arjuna, em dado momento, quando ele viu que tinha que guerrear com todos os seus parentes, ele ficou muito aflito. O que ele quis fazer? Quis abandonar sua posição de Kshatriya e ser um renunciante. E Krishna falou: Arjuna, você não está nessa condição. Você é um Kshatriya, você tem essa sua natureza psicofísica, então você não está na posição de ser um renunciante. Então isso é artificial para você. Então Arjuna, ele teve que encarar a sua condição. Da mesma forma, todos nós, né, temos que considerar nossa condição atual, né, e não querer artificialmente assumir uma posição no serviço, né, que não seja compatível com a nossa condição real. Né? Então ele entendia, né, que a cultura védica tem esse processo gradual, processo que você vai assumindo, né, diferentes posições sociais, né, como você começa como um brahmachari, depois você passa para em geral, né, passa para a vida de grihasta, né, onde você vai ter a oportunidade de desfrutar de uma forma regular dos sentidos. Depois você entra na vida de vanaprastha e depois você toma sannyasa. Então, algumas pessoas tomavam sannyasa diretamente, né? Mas de uma maneira geral, as pessoas passam pelo ashram de grihasta. Mas eles eram preparados antes para isso, como um brahmachari, aprendendo renúncia, aprendendo celibato, aprendendo desapego, tudo isso para quando entrasse
na vida de Grihasta, onde a pessoa vai ter a oportunidade de ter contato com a energia de Krishna, energia material, os objetos dos sentidos, eles tivessem uma condição de não se degradar no contato com a energia material. E é aqui que Prabhupada está comentando aqui no final desse último verso, que embora ele fosse um rei, o rei de todo mundo, e, bom, ocupasse sua mente e seus 5 sentidos em gozar de posses materiais por 1000 anos, Maharaja não conseguiu ficar satisfeito. Bom, então é isso, né? Esse exemplo do rei Dayata para todos nós é um exemplo de que a única forma da alma estar satisfeita é atuando de acordo com a sua natureza original. Né? A gente fala, peixinho fora d'água não pode ser feliz. Né? O peixe, para ser feliz, tem que estar dentro do seu habitat, vivendo o que faz parte da vida. Então nós somos almas espirituais, não somos esses corpos. Então não é possível ser feliz, né? Simplesmente agradando, né, ou satisfazendo os sentidos materiais, porque isso não toca a alma. A alma tem uma outra vida, a alma tem uma outra existência completamente distinta. Né? Então, por mais que a gente tente atender as demandas dos sentidos, por mais que a gente faça isso, né, sempre vamos permanecer insatisfeitos, incompletos, com um vazio interior. Né? Prabhupada usa o termo faminto, vamos ficar ainda famintos, entende? Porque o alimento não chega à alma, esse prazer não toca verdadeiramente a alma, porque não é isso que a alma quer, no fundo, no fundo. Né? A alma quer outra coisa. Mas ela não sabe, ela está esquecida, identificada com o corpo material. Então ela acha que atendendo ao corpo, ela vai estar atendendo às suas necessidades, como alma. Mas isso é um grande engano. Né? Então, Prabhupada fala aqui no significado algo muito interessante. Né? Prabhupada explica sobre a consciência espiritual. A pessoa deve livrar-se de todas as designações. Tá? Então, isso aqui, as designações, é o arrancar, né? O ego falso. Né? Então, como nós estávamos falando agora anteriormente, nós somos almas. Mas estamos nos identificando com esses corpos materiais. Então, Prabhupada explica, o Bhagavata explica, que tudo começa com essa identificação corpórea, o ego falso, esse arranca. Eu, né, arrama-meti ou arranca. Tudo começa a partir disso. Então, se nós destruirmos o arrancara, né, consequentemente destruímos a existência material, o nosso contato com a existência material, nossa ilusão, nossos desejos materiais. Então, o Prabhupada fala que enquanto existia arrancara, enquanto existia essa identificação com o corpo, vai existir identificação com o mundo, identificação com os desejos materiais, e a gente fica preso a essa existência. Então, a única forma de pararmos o ciclo de nascimentos e mortes é resgatando nossa natureza espiritual. Essa é a única forma. Porque se a gente não resgata a nossa consciência original de almas, então, em outras palavras, vamos ainda estar identificados. Então, vamos ter identificados com a matéria, vamos ter desejos materiais, vamos agir materialmente, vamos ter karma, e assim perpetuamos nossa existência nesse mundo material. Esse é todo o processo. O devoto tem que se libertar do ego falso, a camada mais sutil. Né? E é essa camada, esse elo, né,
O ego falso, na verdade, é apenas um conceito psicológico, é um fio que nos conecta à alma, é a ligação da alma com esse mundo material. É por meio dessa ilusão, dessa identificação psicológica que a gente vive intensamente esse mundo material. Então, por isso que ele está falando, a pessoa deve livrar-se de todas as designações. Brasileiro, alemão, indiano, branco, preto, mulher, homem, tudo. Quando alguém se identifica com o mundo material, seus sentidos são impuros. Entendem? O que é sentido impuro? O que são os sentidos impuros? Porque se eu me identifico ainda com o corpo material, então os meus sentidos vão atuar materialmente. Se eu me identifico como alma, é a alma que vai protagonizar, é a alma que vai dizer dentro, eu quero fazer isso. E os sentidos vão se ocupar de acordo com o nosso interesse como alma espiritual. Então, esses são os sentidos purificados. Então, Prabhupada cita aqui esse famoso verso de Rupa Goswami, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate Sarvopad Vinimuktam. Esse é Sarva ou Upad. Upad são as coberturas. Sarva, todas as coberturas. Vinimuktam, tirar todas essas coberturas materiais. Como? Servindo a Krishna. Então, ocupando os sentidos no serviço a Krishna. Então, no início, nós praticamos Vaidhi Sadhana Bhakti, que é justamente na nossa condição ainda de almas condicionadas, almas iludidas, nós ocupamos, pela ordem do mestre espiritual e das escrituras, a gente começa a usar esses sentidos que, se não são administrados pela ordem do mestre espiritual, vai se ocupar materialmente. Então, para que nós não nos degrademos, então o mestre espiritual fala, limpe o templo. Inclusive, eu ia dizer para você limpar o templo. Está cheio de poeira. Então, limpa o templo. Então, o devoto vai ocupar os braços, vai ocupar as pernas, vai ocupar a mente, vai ocupar a inteligência, vai ocupar o ego. Tudo no serviço a Krishna. Então, dessa forma, assim ocupado, os nossos sentidos não vão se degradar, por conta de que ainda estamos como almas condicionadas. Porém, com essa prática do serviço, ocupando os sentidos no serviço a Krishna, não só os sentidos grosseiros, mas os sentidos sutis, tá? Acontece duas coisas. Uma coisa é que eu vou, não me degrado, e a outra coisa é que eu vou me purificando. Eu vou obtendo a misericórdia de Krishna, eu vou purificando minha consciência, até o ponto que aí a consciência, o ego falso, se purifica, então a nossa consciência original se purifica, então eu já não preciso mais da ordem do mestre espiritual. Quer dizer, de fazer as coisas por dever. Raga Nuga. Eu sigo agora os meus apegos originais. Eu sigo agora a minha vida como alma. Então, não é por ordem, mas é simplesmente porque eu quero servir a Krishna. Eu quero dar prazer a Krishna. Porque eu sou alma, eu sou um servo eterno de Krishna. Entendem? Então, enquanto nós não recobrarmos nossa consciência original, Prabhupada fala que todo o objetivo é resgatar a nossa identidade, nossa swarupa, nossa verdadeira forma, nossa verdadeira natureza espiritual, nossa identidade espiritual. Todo o processo é esse. Uma vez resgatada essa identidade espiritual, dissipada toda essa ilusão, então a alma atua nesse mundo, sem se envolver mais com o mundo, sem se envolver com atividades materiais. Ela ocupa os sentidos agora unicamente para o interesse de Krishna, para o seu próprio interesse como alma espiritual, o seu auto-interesse, que é satisfazer Krishna. Então esse é o processo da consciência de Krishna.
Então, para a gente terminar, então quando alguém se identifica com o mundo material, quer dizer, tem a râncara, está identificado, seus sentidos são impuros, mas quando ele alcança percepção espiritual e identifica-se como servo do Senhor, que é a nossa posição original, seus sentidos purificam-se de imediato. Por quê? Porque a pessoa para imediatamente de fazer qualquer coisa material, porque ela já está identificada como algo espiritual. Entende? Um gato mia porque pensa que é mia, porque pensa que é gato. Né? Então, uma mulher age como mulher porque pensa que é mulher. Um homem age como homem porque pensa que é homem. E assim por diante. Então, porque a gente pensa que é uma coisa, a gente age como aquela coisa. Então, tão logo, não é que é de imediato, porque nada acontece de imediato. O processo da purificação é um processo gradual. E na medida que a gente vai avançando, quer dizer, quanto mais vai purificando esse ego, vai diminuindo os conceitos de identidade que são equivocados, na medida que vai diminuindo, também vai diminuindo os desejos materiais, vai diminuindo nossa relação com esse mundo e vai se desenvolvendo desapego, renúncia. Tudo isso acontece proporcional à diminuição de nossa identificação com esse mundo material. É proporcional. E quando chega o momento que você elimina completamente esse arrâncara, então também elimina qualquer possibilidade de atividade material, porque a alma está completamente lúcida. Ok? Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta... Tem uma pergunta aqui, Maharaj. Da Elisa. Ela diz: Jai Maharaj, minhas reverências. Como podemos desenvolver certas qualidades bramínicas para purificar nossos sentidos? Como devemos aprender a desejarmos objetos elevados? Muito grata pela aula. Krishna explica na Bhagavad Gita que o desejo vem de sanga, vem da associação. Então, assim como a associação com coisas mundanas despertam desejos mundanos, né, invariavelmente. Assim também, boa associação faz com que desenvolvamos desejos superiores. Bhaktivinoda Thakur, ele comenta que não há nada mais precioso do que sadhu sanga, para eliminar nossos anartas, né, e desenvolver desejos superiores. Entende? Boa associação. Sadhu sanga. Que quando a gente está diante de um sadhu, diante de um verdadeiro devoto de Krishna, então nós ficamos envergonhados de fazer uma coisa assim, né? Inadequada. Então, nós ficamos envergonhados de desejar coisas materiais, de ter uma vida. Então, o Bhaktivinoda Thakur, ele comenta que o devoto, ele se transforma, ou uma alma se transforma na associação com Vaishnavas. Então, essa é a forma mais poderosa de transformação, sadhu sanga. Porque com o devoto, nós vamos aprender a servir a Krishna. Com o devoto vai nos ocupar no serviço a Krishna. O devoto de fato, é assim. O devoto de Krishna é assim. Isso é a grande fortuna de estarmos em sadhu sanga. Não a sadhu. Entende? Então é assim. Então devemos procurar boa associação, seja pessoal, que seria o melhor, ou através da literatura, lendo Prabhupada. Isso é a associação. Prabhupada nos estimula constantemente a autorrealização, né? Hoje nós temos assim esse privilégio de ter todos os dias aulas com os devotos. Então podemos ter associação com muitos Vaishnavas pelo mundo todo.
Então podemos ouvir, né? Isso é associação. Ler, ouvir, estar presente, né? E assim poder absorver o entusiasmo desses devotos, o conhecimento desses devotos, e assim a Shakti, né? Prabhupada tinha esse poder, onde ele chegava, Prabhupada era assim, né? Tinha uma energia, as pessoas eram tomadas, eram levadas por uma onda. Isso é sadhu-sanga. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem não, Maharaj, só agradecimentos. A Sandra Mara agradece, dizendo: bom dia, Hare Krishna, minhas reverências, obrigada pelos ensinamentos tão elevados. Haribol. Ok. Algum comentário? Então, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai.